Olá, tudo bem? Vamos em frente. Mais uma conferência de fase A, número 15. Vamos conhecer hoje, saber completamente o que é o ego, o que é a nossa personalidade e a nossa essência. O objetivo desta conferência é diferenciarmos as atitudes de cada um destes elementos, ego, personalidade e essência, para aprender a observar e distinguir cada um de nossos atos. Se é um ato do ego ou da personalidade, se é um ato por acidentes ou se é um ato consciente. Então existem três tipos de atos. Os atos do ego ou recorrência, quando não estamos em vigília, quando não estamos recordando a nós mesmos, ou quando não estamos em autoobservação. Então, os atos do ego ou recorrência, por não estarmos em vigília, voltam a ocorrer com suas consequências positivas ou negativas. Existem os atos originados por acidentes, por estarmos dormidos também, não estarmos em estado de vigília, e estes atos por acidentes provocam novas recorrências. Saímos sem querer por acidentes daquela repetição incessante, recorrente que tínhamos na vida. Então originamos novas recorrências. E os atos conscientes são atos que, lamentavelmente, dificilmente usamos hoje em dia na vida, para o qual devemos estar despertos, em alerta, com a consciência desperta, nem que seja por alguns pequenos instantes. Se conseguíssemos utilizar estes atos conscientes de forma contínua por toda a nossa existência, deixaríamos de errar, de cometer erros e de ganharmos karma por isto. E chegaríamos à sabedoria, ao despertar da consciência. O que é o ego? Ele recebe diferentes nomes. O ego, o que mais utilizamos aqui são defeitos psicológicos ou agregados psicológicos, nossos eus, milhares e milhões de eus. Então recebem também outros nomes, nossos erros interiores, nossos desejos, nossas tentações, nossos instintos, nossas formas de ser, de si mesmo, de instante a instante, momento a momento, estamos mudando nossa forma de ser, nossos pecados, os defeitos psicológicos são os nossos pecadores interiores, nossas trevas interiores, pois que elas nos impedem a iluminação, nossa injustiça, nossa ignorância, nosso sofrimento, nossa dor. O que sofre são os nossos defeitos psicológicos. A dor, o sofrimento é do ego. A essência não sofre. Nossas recordações, nossa consciência presa, nossos conceitos. Então elaboramos milhares e milhares de conceitos sobre as coisas. E isto é uma equivocação também, porque conceitos dificilmente coincidem com a realidade. Nossos conceitos são meramente mentais, intelectuais. Algumas coisas vamos aprender sobre o eu psicológico.
eles nascem com as impressões não transformadas. Todas as impressões que recebemos de instante a instante no dia a dia, que nos vêm através dos 5 sentidos de percepção externa, visão, audição, paladar, tato, olfato, e essas impressões não transformadas com a recordação de si, então são a origem, né, de nossos eus psicológicos. E esses eus psicológicos vão se robustecendo cada vez que tomam conta de nossa máquina, eles vão engordando, vão se alimentando de nossa energia criadora sexual e vão se robustecendo no transcorrer dos séculos. O eu psicológico, nossos defeitos, têm natureza molecular. Pertencem à quinta dimensão, porém, a quinta dimensão inferior. São moléculas inferiores. E se apossam de nossa personalidade para poderem se manifestar, para poderem se apossar de nosso corpo, usam como uma escada a nossa personalidade. E aí tomam posse de nossos 5 centros da máquina humana no corpo físico. Cada eu psicológico tem sua própria personalidade. Poderíamos dizer que se temos milhares e até milhões de defeitos, portanto temos milhares e até milhões de personalidades. Porém, cada indivíduo possui uma personalidade mais característica de acordo com aqueles defeitos que ele mais robusteceu. Então, por exemplo, tenho um sujeito muito orgulhoso, porque robusteceu muito o seu orgulho. Tenho vaidoso, uma pessoa caracterizada pela vaidade, anda sempre super bem vestida, arrumada, etc. Desenvolveu o lado da vaidade e assim sucessivamente. Temos eus novos que são criados recentemente. Então, uma vez eu falei que somos moldados pelo meio ambiente. Então, hoje em dia, temos a telefonia celular, aparelhos de televisão que outrora, na época das carroças, não existia. Então, eus novos, conforme a tecnologia. Então, eu do telespectador, eu motorista de automóvel, eu leitor, eu cineasta, eu cidadão, hoje em dia estamos na época da cidadania, eu pornográfico, etc. São os eus novos, eus que ficam horas por dia diante do telefone celular, diante das mídias sociais. E existem eus psicológicos muito velhos. Por exemplo, o eu da preguiça, que é o pai de todos os defeitos. E alguns detalhes da preguiça, por exemplo, o eu ocioso, o eu festeiro. Então, estamos no ócio porque não estamos fazendo o que o nosso ser quer, que seria buscar a autorrealização íntima do ser. Aí caímos no ócio. E como eu falei na última conferência, mente vazia é a oficina do diabo. E por isso muitas vezes caímos nas drogas, caímos na depressão, porque não buscamos ao nosso ser, não vamos de encontro à autorrealização e aí nos tornamos ociosos. Eu festeiro. Então, existem muitas pessoas que andam de festa em festa direto,
com o objetivo de espantar a preguiça, de fugir da preguiça, de despistar a preguiça. Eu me divirto, eu entediado, são detalhes, eu me degenero, são detalhes para fugirmos da preguiça. E daí, finalmente, o eu desobediente, eu tenho antipatia, que começa lá na evolução, no estado mineral já, quando os elementais têm que ir para a escola e desobedecem, não querem ir para a escola, e começa a antipatia pelos gurus devas que ensinam nessas escolas. O eu evolui. O que evolui é o eu psicológico. A gente acha que a tecnologia ela evolui, é tudo como um funcionalismo do eu psicológico. E existem, esta família é muito numerosa, são os eus luxuriosos. Eu fornico, eu adultero, eu vou ao prostíbulo, eu conquisto, me masturbo, eu do sexo oral, do sexo anal, homossexual passivo, eu homossexual ativo, eu bestianismo, que copula com animais, eu lésbica, eu do incesto, eu celibatário. O celibatário, ele não pratica o sexo, ele rejeita o sexo, mas não deixa de ser o, o inverso da moeda da luxúria. De tanto praticar o sexo, de existências em existências, o celibatário se cansou, se enojou, se cansou, não quis mais e caiu no celibato. Eu do sexo oral, estes eus aumentam seu peso molecular em cada existência, vão se robustecendo e fazem que sua força de manifestação se torne maior se não trabalhamos sobre eles. Então, tudo em busca do prazer. O eu luxurioso, a luxúria, vai buscando formas de aumentar o prazer e com isto evolui. Vai evoluindo, buscando formas de aumentar cada vez mais o prazer, porque não nos contentamos com aquilo que temos. Sempre queremos mais e mais. Se damos a mão, querem o braço, se damos o braço, querem o corpo todo. Isso são nossos defeitos que evoluem. E citar um exemplo, existe um povo sobre a face da terra, que eu não quero citar o nome, mas que a juventude toda está indo a copular com bonecas de plástico, que sentem maior prazer em bonecas de plástico do que em mulheres físicas, verdadeiramente. E eu só sei do caso do homem, mas deve ser vice-versa também. E por quê? Porque o eu evolui e quer mais e mais prazer. Todos os eus podem ser eliminados. Se a gente consegue eliminar um defeito, dois defeitos, por exemplo, a timidez que me atrapalha na busca de um emprego, podemos eliminar a timidez? Então podemos eliminar todos os defeitos, embora sejam tantos, mas todos podem ser eliminados. Temos a vida inteira para fazer isto. No caso do idoso, não. A sua vida já se tornou curta, mas no caso de um jovem, tem a vida inteira para eliminar seus defeitos, ir galgando as montanhas e chegar à autorrealização. É possível numa existência assim. O eu origina recorrência. Ah, só mais uma coisinha. Se não eliminamos esses eus, que todos eles podem ser eliminados, se não eliminamos voluntariamente,
a involução, né, eliminará por nós. O eu origina a recorrência. Cada eu traz consigo as contas para pagar ou para receber. É o karma ou o dharma que gerou os compromissos. E se não trabalhamos para compreendê-lo, seguiremos repetindo a lição até que aprendamos tudo o que há que se aprender. É por isso que vamos caindo de recorrência em recorrência, sempre repetidas, porque não aprendemos a lição. E daí tudo volta a acontecer novamente. O eu é desejo. Todos os nossos eus se alimentam como desejos de beber, desejo dançar, desejo copular, desejo fornicar, comer, falar, desejo divertir-me, desejo isso, aquilo, milhares de desejos. É o alimento de nosso eu psicológico. E já vimos que a vitória sobre o desejo. Só um minutinho, por favor. Já vimos que a vitória sobre o desejo, que é a tentação, é a luz ou a sabedoria e o amor, que é a capacidade do amor, capacidade de fazer. Então nós temos a consciência presa nos defeitos psicológicos. Pequenas frações, milhares de garrafinhas enfrascando pequenas porcentagens de nossa consciência. Então, digamos que esse sujeito aqui seja uma garrafinha, engarrafando, embotelhando uma pequena percentagem de nossa essência. Eliminando este defeito, esta garrafa, liberamos a luz e o fogo. A luz que é sabedoria e o fogo que é amor, que é a capacidade de fazer. Ou seja, em outras palavras, vencendo a tentação ou o desejo, liberamos luz ou amor. E se sucumbimos perante o desejo, perante a tentação, nos tornamos seus escravos e nunca conseguiremos deixar de ser o que somos. Bom, a personalidade. A personalidade é um veículo energético. Forma-se nos primeiros 7 anos de vida e se robustece na existência. Nasce no tempo, morre no tempo. Não existe futuro para a personalidade. Se forma em cada existência para que os eus se manifestem no corpo físico. Aquela escadinha que eu falei. Para os eus poderem tomar posse de nosso corpo pelos centros da máquina humana, ele precisa da personalidade. Cada corpo físico se forma sua própria personalidade. A personalidade está formada por muitas frações. A personalidade se forma com a imitação. A personalidade nos fascina com o mundo. A personalidade nos mantém hipnotizados. Então, por exemplo, quando a gente está passando em frente de uma vitrine e vê aquela moda bonitona lá, estamos presos na vitrine, estamos totalmente hipnotizados, adormecidos pelas questões da personalidade. Alguns elementos formadores da personalidade. Nome nem tanto, mas o sobrenome às vezes diz muita coisa. Um comendador fulano de tal, um sobrenome
Existe até hoje pessoas que têm o sobrenome de Dom Pedro I ou II, então são sobrenomes fortes que formam a personalidade mais envaidecida, por exemplo. A posição econômica no lugar é um moldador da personalidade, o idioma é diferente a personalidade de um brasileiro para a personalidade de um americano. Os conceitos, os hábitos, as modas, costumes, normas, temores, leis do país, o ofício, a profissão. Um engraxate tem uma personalidade diferente do que um doutor. Títulos, né, graus, condecorações, tudo vai moldando, formando a nossa personalidade. E existem dois tipos de personalidades. A personalidade passiva, que está ao serviço do ser, é uma personalidade receptiva, e a personalidade ativa, que está ao serviço do eu e nos mantém identificados. A personalidade do latim, ela significa persona, que quer dizer máscara, que os latinos usavam aquelas máscaras em seus carnavais. Então a personalidade é uma máscara que está ao serviço do eu psicológico, só que ela esconde os nossos defeitos. A personalidade esconde o que temos dentro de nós. Então, muitas vezes, uma pessoa que reage contra um insulto, antes de reagir externamente, opa, o que vão pensar de mim? Eu sou um doutor fulano de tal, eu não posso fazer isso, eu tenho que me segurar, vou me segurar dentro de mim, mas é um eu psicológico que está se manifestando. E as pessoas que não têm as questões da personalidade, que são pessoas mais verdadeiras, digamos assim, que não têm aquela máscara, então reagem imediatamente e vão aos fatos e, e brigam verbalmente e fisicamente até. E muitas vezes, mesmo as pessoas que têm as questões da personalidade não se seguram e também vão às vias de fato. E a essência. Então, o objetivo dessa conferência, como eu havia falado, é sabermos distinguir os atos do ego, os atos da personalidade, que não são verdadeiros, são falseados, e agora vamos estudar a essência com os atos da essência. A essência ela é o real, o verdadeiro, o imortal em cada um de nós. É o único que vale realmente a pena. Temos 100% de nossa essência imortal. Então, digamos que a nossa alma ela é formada por 97% de essência presa nos defeitos psicológicos e 3% que é o nosso espírito, formando 100%. E esses 100% são imortais, indestrutíveis. A única diferença é que 3% são livres e despertos, nem sempre e nem todos os 3% são despertos, livres, porém adormecidos. E 97% engarrafados nos defeitos psicológicos, formando a nossa alma.
E todos nós viemos do absoluto com 3% livres e 97% engarrafáveis. Não viemos com defeitos do absoluto, porque lá não existem defeitos. Então viemos com 97% enfrascáveis, engarrafáveis. E quando nascemos, quando uma criança nasce, ela nasce com os 3% de essência livre e 97% também enfrascáveis. Só que esses 97%, no caso da criança, ficam dando voltas ao redor da criança. Não conseguem entrar na criança porque ainda não se formou a personalidade, que é o veículo de manifestação dos defeitos psicológicos. Então, por isso que é bela toda criança. Vemos em toda criança uma beleza muito grande, devido a que ela tem apenas 3% de essência livre, o espírito, que é um Deus em miniatura. Então, uma criança é bela. Criada a personalidade mais ou menos aos 7 anos, então os eus psicológicos vão adentrando a esta envoltura seminal, a esta alma. E aí vamos nos enchendo de fealdade, de maldade. E vamos enfrascando, engarrafando os 97% que tínhamos livre. Agora vão ficando condicionados, né, engarrafados. E não conseguimos mais escutar a voz da consciência. Então, na juventude, lembramos que quando éramos jovens, quando éramos crianças, conseguíamos escutar a voz da consciência. Então, não faça isso, não faça aquilo. Então, martelava, né, dentro de nós um certo... A consciência mesmo nos dizia: não faça tal coisa, que vai se dar mal, vai se prejudicar, etc. E aos 7 anos para diante, criamos a razão. Começamos a fazer uso da razão. E aí não conseguimos mais escutar a voz da consciência. Então vamos ver agora um exemplo de uma garota. Está aqui no livro de conferências, é um exemplo clássico. Uma garota vai ao cinema com seu suposto namorado. E sua mãe diz: tenha cuidado, não meta as patas, não volte grávida, etc. Assim. Então regressa a jovem para casa e: minha mãe, a senhora tinha razão. Esse namorado me propôs sexo. Então o que atuou, ela acha que ela atuou conscientemente, com sabedoria, mas isso é impossível, porque a nossa sabedoria está presa dentro de nossos defeitos psicológicos. Ela não foi fazer sexo justamente por questões da personalidade. O que os amigos vão dizer de mim, o que a sociedade vai falar de minha família. E a consciência não interveio em nenhum momento. Se a consciência tivesse intervido por questões de ter iluminação, que é a sabedoria,
e também por ter, por, por estar despertando o fogo, que é o amor, que é a capacidade de fazer. Então a consciência sabe que aquele namorado não é o meu cônjuge, não é o meu futuro marido. Outrora fazíamos uso da intuição e hoje, infelizmente, fazemos uso da razão. E por isso, se usássemos a consciência tem faculdades com as quais se pode se manifestar com sabedoria e nos avisar com sabedoria, nos orientar na vida, nas atitudes, nos atos. Esta então é a conferência de hoje. Espero que tenham aproveitado e vamos começar a refletir em nossa vida diária, usarmos mais a reflexão, que é uma faculdade importantíssima, é uma faculdade da consciência. Se temos que tomar uma decisão na vida, então nos tornemos mais reflexivos. Ah, eu vou fazer assim, de imediato. Somos imediatistas. Não usamos a reflexão antes de tomar uma decisão. E por isso erramos a torta e a direita. Por onde vamos, metemos as patas, porque reagimos, diante de tudo, reagimos de imediato. Não respiramos. Conta até 3. Respire profundamente antes de falar alguma coisa. Reflita. Não interessa se os outros vão pensar que a gente é retardado de demorar para dar uma resposta. Podem ver que pelo aparelho celular a gente demora mais para dar uma resposta. E, e até certo modo isso é bom, porque pensamos, não, refletimos melhor nas respostas, em nossas atitudes e assim por diante. E com isso vamos errando menos e ganhando menos karma por isto. Um abraço a todos e até mais.